Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nessa aula de português, nós estudaremos a disciplina de gramática, certo? Na semana passada, nós já estudamos aí, nós já vimos os adjetivos, que foi a revisão dos adjetivos, que foi o assunto que nós vimos antes do nosso período de recesso, tá? Antes desse período de recesso, nós já tínhamos aí estudado os adjetivos, e agora, retornando aí o nosso período letivo, nosso segundo semestre de 2021, nós veremos aí os numerais, tá bom? Esse será um novo assunto que nós iniciaremos agora, tá bom? Na disciplina de gramática. O assunto é os numerais. Será apenas uma introdução, é um assunto do qual você já tem muito conhecimento, tá bom? Porém, existem algumas regras que, por vezes, passam despercebidas, tá bom? Regras que envolvem os numerais. E essas regras, elas precisam ser revistas. Por quê? Porque, às vezes, acontece um erro de concordância numérica, tá bom? A gente sabe que o número, ele precisa concordar com o substantivo. Ele precisa concordar com o substantivo em gênero, ele precisa concordar com o substantivo em número, claro, né? Obviamente, e em pessoa. Então, às vezes, essa concordância, ela acaba não sendo efetivada, o que gera uma má compreensão dos números. Então, a gente vai estudar os números, as frações, os números cardinais, a gente vai estudar os números ordinais, a gente vai estudar os números multiplicativos, fracionários, coletivos. Então, a gente vê que os números também, assim como as palavras, eles são classificados, tá bom? Os números, eles são classificados de acordo com as palavras, de acordo com o tipo a função que aquele número está exercendo ali naquela oração. Ele pode exercer a função de uma fração, de indicar um substantivo coletivo, né? Indicar a ordem, indicar a posição, indicar a quantidade, tá bom? Então, tem todas essas funções aí que os números eles podem exercer em uma oração, tá bom? Antes da gente passar para observar essas classificações numéricas, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui e em seguida a gente dá início oficialmente à nossa aula, tá bom? Pronto, pessoal. Então, o cabeçalho já está feito. Números e quantidades. Pessoal, nessa primeira aula, a gente não vai utilizar o nosso livro, tá bom? A partir da próxima aula, a gente vai utilizar nosso livro para algumas explicações e também algumas atividades que nós faremos através do nosso livro. Nessa primeira aula, eu vou dar essa introdução para vocês, utilizando algumas explicações genéricas aqui, tá bom? Primeiro, o numeral, pessoal, ele é uma classe de palavras, tá? É uma classe de palavras. A gente já começa daí. Ele faz parte dos substantivos, adjetivos, advérbios, preposições, tá? Então, os números, os numerais, eles são uma classe de palavras, ok? A gente também chama de classe gramatical.
ele indica a ideia de número, né? A contagem dos seres, os substantivos. Essa ideia ela pode ser representada pelas ideias de quantidade, pela ideia de ordem, de multiplicação ou de fração, tá bom? Calma, que nós já vamos ver aí, vamos entender melhor o que significa cada uma dessas ideias, o que significam cada uma dessas ideias aí, tá bom? Primeiro deixa eu colocar aqui numeral. Pronto, pessoal. Uma outra coisa interessante acerca dos números, dos numerais, é que, pessoal, presta atenção, elas são variáveis, tá? Os numerais, eles são variáveis, o que significa que eles podem flexionar em gênero e número, tá? Eles flexionam em gênero e também flexionam-se em número, tá? Eles mudam aí o gênero para se adaptar ao gênero à quantidade do substantivo a que ele está se referindo, tá bom? Então, os numerais são a classe de palavras variáveis. Você já tem conhecimento acerca disso, pessoal, porque nós já estudamos isso daí em outras aulas, como por exemplo, as aulas de substantivos, as aulas de adjetivos, onde nós vimos o que significa essa palavra aí, variável. Pode variar em gênero e em número. A gente já estudou isso aí, vocês já sabem o que isso aí significa. Tá bom? Pronto. Agora vamos para as classificações dos numerais. Classificação dos numerais. Só abrindo bonito aqui. Classificação dos numerais. Pessoal, os numerais eles são classificados nas seguintes formas. Ó, eles podem ser cardinal, números cardinais, tá? Eles podem ser números ordinais, eles podem ser números de multiplicação, a gente chama números multiplicativos, e eles podem também, pessoal, ser números fracionários. Números fracionários e números coletivos. Pronto. Números fracionários e números coletivos. Professor, são tantas classificações, exato. Para que servem todas essas classificações? O que é que difere aí um número de outro, tá? Utilizando essas classificações aí. O que é um número cardinal? O que é um número ordinal? O que é um número multiplicativo? O que é um número fracionário? O que é um número coletivo? Calma, que nós vamos já ver tudo isso aí agora.
Pronto, pessoal. Anotei aqui, tá? Eu creio que vocês também já devem ter anotado no caderno de vocês. Então, essas são as classificações, tá bom? Dos números, beleza? Os números coletivos, pessoal, uma observação aqui é que eles são representados por palavras, beleza? E eles também podem, palavras que fazem menção aos substantivos coletivos. Lembra que a gente estudou isso aqui em sala, substantivos coletivos? Nuvem de gafanhoto, cardume de sardinha, né? Entre outros aí. Só que os números coletivos eles não se limitam apenas a isso. A gente também tem outras classificações para os números coletivos, tá bom? A gente pode usar aí, por exemplo, bimestre. A gente tem bimestre, semestre, tá? Bimestre, a gente tem semestre, a gente tem milênio, a gente tem dúzia, tá? Dezena, dúzia, a gente tem aí milênio, né? Enfim, a gente tem vários números coletivos, tá bom? Que podem fazer referência aí a todas essas palavras que indicam um quantitativo maior de palavras. Ou seja, é uma palavra só que faz referência a várias outras palavras, tá bom? Pronto, pessoal. Agora que a gente já viu as classificações dos numerais, a gente vai trabalhar um pouquinho agora quanto à questão das flexões, tá bom? De como eles se juntam, tá? Como eles se juntam ao substantivo, como é que vai ocorrer essa concordância aí entre o substantivo e o numeral, beleza? Essa concordância, como a gente já viu, ele concorda em número e em gênero, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, concordância numérica. Pronto. A concordância numérica, como já expliquei para vocês, se dá em número e se dá em gênero. Ó, o numeral ele pode se ligar ao substantivo de duas maneiras. Ele pode acompanhá-lo ou pode substituí-lo. Duas formas. Ou ele pode acompanhar ou ele pode substituí-lo. De que forma, professor? Por exemplo, eu posso chegar e dizer assim, ela tem duas casas. Veja que aqui eu tenho o numeral duas, beleza? E normalmente, novamente a gente vê que ele está concordando em gênero e em número. Ó, duas casas, porque casas está no plural, então é duas. E gênero, porque casas é feminino. Se fosse um substantivo masculino, como por exemplo, ela tem dois carros, aí já muda, ele passa a ser dois, não duas. Então, a gente tem aí um exemplo de concordância numérica ocorrendo aí entre o, o substantivo e o número, tá bom? Ela tem dois carros. Pronto, concordância numérica e concordância de gênero. Agora a gente vai aqui para o próximo. Então, ele pode se ligar, essa é a primeira forma, se ligando ao substantivo, ou ele pode substituí-lo. De que forma? Ela tem dois carros, mas Pedro tem três. Pronto. Na primeira oração aqui, a gente viu que ela tem dois carros, dois está acompanhando o substantivo carros. Enquanto na segunda, três está substituindo o substantivo carros. Tá? Então, a gente percebe aí que existe o quê? Existiu o quê? Uma mudança, existiu uma substituição. O numeral aqui, ele tomou o lugar do carro, ele não precisa, ou seja, os carros não precisam mais ser mencionados, porque 3 já está tomando todo o seu papel, tá bom? Então, ele tem dois carros, mas ela tem dois carros, mas Pedro tem três, tá bom? Ela tem dois carros, mas Pedro tem três. Então, a gente percebe aí o que, pessoal? A gente percebe aqui que o numeral aqui, nesse caso, ele substituiu o carro, tá bom? Ele tomou o lugar do carro. Muito bem. Uma observação importante, pessoal, é quanto à questão das flexões, da confusão entre o artigo indefinido e o numeral. Gente, tome muito cuidado para que vocês não confundam um e uma, tá, de artigo indefinido com um e uma de numeral,
tá? Tome muito cuidado para vocês não confundirem os dois. Por quê, pessoal? Um e uma pode ser um artigo definido, tá? Ó, ele comprou um carro. Ele comprou um carro. Nesse caso aí, pessoal, esse um, ele não está fazendo menção à quantidade de carros que ele comprou, tá? Está fazendo menção, tá, como se fosse dizendo que é um carro aleatório. Tá? Se a gente já teve aula sobre isso, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Vocês já sabem isso, tá? Então, quando ele fala que ele comprou um carro, não quer dizer que ele tenha comprado apenas um carro, tá bom? A mesma coisa aqui, ó. Ele comprou 2 carros. E aqui é diferente, aqui a gente percebe que 2 está fazendo menção à quantidade, tá bom? Então, tomem cuidado para vocês não confundirem o artigo indefinido com os numerais, tá? Porque eles têm a mesma forma, como vocês estão vendo. Então, eles são muito confundidos, tá bom? Tomem cuidado com isso daí para que vocês não venham a confundi-los. Beleza? É fácil diferenciar. Quando estiver indicando, de fato, a quantidade, a gente chama de numeral. Quando estiver indicando apenas uma coisa aleatória, a gente chama de artigo indefinido. Tá bom? Pronto. Então, essa confusão aqui ela é bastante comum por ser 2 palavras que... Opa! Ah, meu Deus. Pronto. Apaguei sem querer aqui, pessoal, mas tudo bem. Ok, pessoal? Então, até aí vocês entenderam, né? Beleza. Antes da gente encerrar aqui, porque essa aula ela é muito extensa, tá, pessoal? Os numerais eles têm várias formas, a gente vai ter que decorar aí uma por uma. Ó, antes da gente finalizar aqui, a gente vai ver a última parte, beleza? Que são as flexões numéricas. A gente viu que ele varia em número e varia em gênero, beleza? Então, tomem cuidado para quando vocês forem utilizar um número com o substantivo, vocês realizarem a concordância correta. Por exemplo, ele comprou 2 carros. Tem muita gente que fala 2 carros. Não, gente, se está no plural, tem que ter concordância. 2 carros, tá? Ele comprou 2 carros. Às vezes não é nem porque vocês sabem, às vezes é um fator chamado preguiça. Preguiça de falar a palavra completa. Aí vocês acabam falando pela metade, porque é mais fácil assim, exige menos trabalho, menos esforço. Então tomem cuidado com isso daí. A mesma coisa se for concordância de gênero, tá? Ele comprou 2 casas. Isso aqui vocês não cometem esse erro, né, gente? Isso aqui é quase impossível. Eu nunca vi ninguém cometer esse erro de concordância genérica, de gênero, tá? Isso aqui, eu acho que ninguém comete, não, esse erro, não, tá? Ele comprou 2 casas, tá? Isso aí eu acho que é impossível de vocês errarem, considerando que vocês já aprendem desde cedo, tá bom, pessoal? Pronto. Muito bem, meus queridos. Então, ó, finalizamos aqui essa primeira parte sobre os números. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. A próxima aula a gente dá continuidade na nossa aula sobre os estudos dos números, beleza? Vamos falar um pouquinho aí sobre outras classificações, tá? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Nos vemos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, gente. Tenham uma ótima semana de estudos. Amanhã temos mais aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima aula. Tchau, gente. Copiem aqui e em seguida finalizaremos a aula.